E eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque hoje o nosso tema é relacionamentos desafiadores, né? Acredito que todos os relacionamentos trazem consigo seu ônus, e quanto mais tempo você gastar na identificação, na observação, na leitura, na prevenção, menos dores você terá com correção, certo? E diversos problemas lá na frente. Algumas pessoas optam por não gastar tempo na escolha, nos cuidados preventivos, e aí na hora da correção, lá na frente, os problemas acabam se potencializando. Esse tem sido o grande desafio da maioria das pessoas, e isso vamos conversar mais à frente aqui, e posteriormente também vamos conversar com a turma aí ao vivo, ok? Eu quero usar um texto de João, capítulo 17, verso 15, onde Jesus está orando por seus discípulos. E uma das coisas que ele fala nessa oração é algo muito interessante, pois ele diz assim no verso 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha, gente, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre a maneira como Jesus lidava com as pessoas desafiadoras. Eu acho que ninguém teve ao redor de si tantas pessoas desafiadoras, até pelo posicionamento, pela postura, pelo poder, por toda a notoriedade, né, que ele obtinha. Inevitavelmente ele sempre esteve cercado de pessoas. E pessoas, dentre elas, ele tinha invejosos, curiosos, interesseiros, traidores, temperamentais. Ele tinha indecisos, medrosos, inseguros. Jesus tinha todo tipo de gente, desde aquelas pessoas mais próximas dele, ou seja, seus discípulos, seus familiares, até os mais distantes. Alguns procuravam Jesus apenas por interesse, outros por curiosidade. Na sua própria equipe ele tinha temperamentais, ele tinha traidores. Ele tinha pessoas que disseram para ele que nunca lhes deixariam, e bastou atravessar um aperto, essa pessoa foi embora. Ele tinha gente que permitia que sentasse bem próximo dele, e essas pessoas, ou essa pessoa, o vendeu. E Jesus sempre teve uma facilidade para lidar muito grande com todas essas coisas. E é importante nós tomarmos isso como exemplo para nós, né, nessa dinâmica de relacionamento. E nós vamos dar uma olhada um pouquinho mais à frente, né, de alguns desafios em lidarmos com o relacionamento interpessoal. Eu quero trabalhar aqui, e não vou falar de todos eles hoje, mas nós temos 3 tipos de relacionamento. O intrapessoal, que é aquele que eu tenho comigo mesmo, ok? Me parece que esse é o segundo relacionamento que eu vou aprender a lidar. O primeiro é o interpessoal. Quando eu nasço, né, a primeira referência que eu vou ter de relacionamento, ele é o interpessoal. Uma criança cega, ela normalmente não vai rir, simplesmente porque nunca foi capaz de ver um sorriso. Então ela não sabe o que é sorrir. Por melhor que seja a expressão de um cego de nascença, de felicidade, longe dele vai estar um sorriso verdadeiro, porque você só sorri porque você aprende a sorrir, ao contrário do choro, né? Que você, com dor, inevitavelmente, seja você tenha visão ou não, inevitavelmente as lágrimas vão rolar, tá certo? Mas o primeiro relacionamento que temos, e que vamos aprender a lidar, é o interpessoal. Vamos entender o vocabulário que vamos utilizar, os costumes e todas essas coisas iniciais, bem fundamentais, ok? Segundo, com todas essas informações, nós vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, certo? É a pessoa que está perto de nós, ou que está ao nosso redor, que está nos criando ou nos oferecendo referência. São essas pessoas
que vão nos dizer que noção de espaço nós devemos ter, como nós precisamos respeitar o direito das outras pessoas e todas essas coisas. Ou seja, primeiro eu me relaciono com os outros e depois, mediante a esses relacionamentos, eu começo a descobrir como eu vou me relacionar comigo mesmo, com as minhas vontades que excedem os meus limites e entram na esfera, né, dos limites dos outros, como é que eu vou me comportar, como eu vou me comportar com aquilo que eu não tenho, mas gostaria de ter, e o outro tem, aquilo que eu lutaria com tanta força para adquirir e o outro conseguiu sem fazer esforço nenhum. Eu começo a lidar comigo mesmo, isso vai, né, estabelecer sobre a minha vida, né, um relacionamento intrapessoal. E o relacionamento divino, ou seja, como eu vou me relacionar com a divindade, com Deus, sabe, com aquilo que transcende. Então esses três tipos de relacionamento, na verdade, ele acaba formatando o indivíduo, o ser humano. E muitas pessoas têm sérios problemas para lidar com essa situação. Então, quando nós olhamos para tudo isso, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, como Jesus lidava com ricos, certo? Depende. Nós temos um texto onde ele diz: mais fácil é, né, um camelo passar por um furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso ele está falando em Lucas 18, onde ele está encontrando com um jovem rico, e Jesus faz uma proposta, um discurso para ele, que na verdade tinha apenas o intuito de dizer para ele: eu não quero o seu dinheiro, e sei que você gosta muito dele, vai, pega tudo que tu tens, dá aos pobres, né? Aí você vai ter um tesouro no céu, depois você me segue. Jesus na verdade está dizendo para aquele indivíduo: você está muito enganado, eu não estou afim do seu dinheiro, eu quero você. Você pode fazer de tudo isso, depois que você não tiver nada, você me segue. Eu quero a sua alma, certo? Mas ele não entendeu e foi embora. E Jesus não foi atrás dele, frustrado porque o jovem rico não entendeu a sua mensagem e acabou indo embora, certo? E era menos um na congregação de Jesus, certo? Mas não foi assim. Quando nós vemos Lucas 19, a história já é diferente, agora já não é mais um jovem rico, é um velho rico, o Zaqueu. E Jesus então vai para a casa deste homem, conversa com ele, diz: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Nós vemos que como ele tratava os ricos, aqueles que queriam ficar e ouvir o que ele tinha a dizer, ele ficava por perto, ele levava uma mensagem e trazia a conscientização à pessoa do que ela precisava fazer e ser. Mas aqueles ricos que não queriam ouvir o que ele tinha a dizer, apesar dele ser Jesus, né? Pensa, ouvir uma palavra, uma mensagem direta de Jesus, virar as costas e ir embora triste, né? Tendo um encontro com o príncipe da paz, parece bem estranho. Mas Jesus lidava com as pessoas da seguinte forma: quem quiser ficar comigo, fique comigo. E quem não quiser ficar comigo, pode ir embora. É assim que ele lidava com as coisas. Ele tinha amigos, mas ele também tinha inimigos. E como ele lidava com tudo isso? Eu acho que essa é a grande essência de todos nós. Olharmos para a vida, sabe, e descobrimos que o grande desafio não está em lidar com as pessoas, mas é lidar no que as pessoas são capazes de provocar em nós. Eu acho que esse é o grande desafio. Gente, eu tenho uma esposa difícil, eu tenho um filho difícil, eu tenho uma sogra difícil. Não, na verdade, o que você tem é alguém que despertou em você sentimentos que você ainda não aprendeu a controlar, que você ainda não aprendeu a dominar, situações que você ainda não aprendeu a conviver e a equacionar. Chamar alguém de difícil, na verdade, é mais fácil dizer que a outra pessoa é difícil do que dizer que ela desperta ou ela faz comigo, ela age comigo de uma forma que eu não gosto, mas eu poderia ter bloqueado isso na primeira vez que ela fez, e depois de fazer repetidas vezes, ela acabou achando que ganhou um direito costumeiro, não é um direito adquirido em si, não é legítimo, é ilegítimo, mas de tanto ela fazer, ela acabou achando que poderia tratar você dessa forma, poderia fazer desse jeito, que você iria tolerar a ponto de anular
a você mesmo, né? Para suportar todas essas coisas, até talvez um dia que isso vai culminar num divórcio que não precisaria culminar se você, quando essa pessoa ultrapassasse o limite a primeira vez, você a colocasse lá, né? Ou seja, o que chamamos de pessoas difíceis são pessoas capazes de despertar em nós, de provocar em nós coisas que ainda não sabemos controlar, maturidades que ainda não conseguimos adquirir. Esse é o grande desafio. Desafio, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Não, até mesmo se um relacionamento fosse terminar mediante a uma pessoa, e nós vamos dar uma olhadinha mais à frente aqui em tipos de pessoas desafiadoras, o que eu quero falar, eu separei 6 aqui para falar com vocês, depois eu posso conversar aí, né, respondendo talvez alguns que não estão aqui, mas a grande verdade é, o que as pessoas fazem? Elas despertam em nós. Jesus, certa vez, está voltando de um momento de oração e um pai está desesperado com um menino endemoniado. Jesus manda trazer o menino, conversa com o pai e o pai diz, se eu explicar ao senhor, eu trouxe o menino, que ele tem um espírito imundo, então o senhor não estava, eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, eles não puderam, e criou todo esse alvoroço. Jesus disse, ô geração incrédula, até quando eu ainda estarei convosco? Até quando ainda eu vos sofrereis? Jesus está falando da dificuldade de lidar com seus discípulos, mediante aquela situação que eles estão enfrentando. Então Jesus, ele tinha dificuldade para lidar com pessoas? Não, porque ele não tinha dificuldade para lidar com os sentimentos que as pessoas levavam até a sua mente, até o seu coração, com aquilo que elas faziam. Entende? Eu preciso que você entenda isso, porque a pessoa mais difícil, até para se terminar alguma coisa, para se terminar uma amizade, por exemplo, não precisa se terminar com violência, não precisa se terminar com desequilíbrio. Eu aprendi ao longo da vida que pessoas podem se tornar mais próximas ou mais distantes. À medida que as pessoas vão ganhando a minha confiança, eu vou trazendo essas pessoas para o meu círculo mais próximos. Mas isso não significa que elas, depois de estarem ali, o posicionamento delas, né, não mudará jamais. Não, muito pelo contrário. Já teve muita gente que eu trouxe para perto de mim e depois eu descobri ao longo das decisões que elas não cabiam naquele nível de proximidade. Elas tinham que retornar para um nível mais distante, porque não tinham educação, equilíbrio, não sabiam lidar com a liberdade que eu estava oferecendo. Eu brinco isso quando falo sobre as fidelidades, por exemplo, de companhias aéreas. Eu brinco com a Azul, por exemplo, né? A Azul é o seguinte, se você começar a voar com a Azul, ela te dá uma credencial de tudo azul. Se você prosseguir voando e comprando passagens com ela, ela te eleva a topázio, a safira e a diamante. Ok? Mas se por um período você parar de voar, você voar com outra companhia ou começar a não viajar, você vai retornando para a posição inicial, ou seja, você vai sendo rebaixado. Nós precisamos entender que a maturidade, ela não nos faz descartar pessoas. A vida não é um Big Brother, um reality show onde você coloca as pessoas na parede ou no paredão e elimina. Não é assim que funciona. Pelo menos no âmbito da maturidade. As pessoas precisam frequentar o nível, ok? Que elas podem frequentar. Tem gente que só serve para viajar. Sabe aquele amigo de viagem? Ele é maneiro, divide as despesas, a esposa ajuda a arrumar tudo, sabe? Todas as tarefas são divididas, mas se você emprestar dinheiro para esse amigo, você perde ele. Mas tem amigo que você pode emprestar dinheiro que ele paga, mas se você viajar com ele,
a amizade termina. Tem gente que vai frequentar a sua casa, mas tem gente que, se frequentar a sua casa, vai te dar problema. Então você não pode levar para a sua casa. Mas como é que eu sei isso? Levando. Entendeu? Relacionamento, ele é progressivo, certo? Vamos lá, é uma ascensão. Vamos embora. É crescente, mas ele também é decrescente, certo? Quando eu trato com intimidade, só que para retornar a pessoa, às vezes é um pouquinho mais complicado, mas com sabedoria, né, com discernimento, você pode conseguir isso. Então quando eu falo de alta performance, naquilo que eu estou me propondo fazer no curso, no livro e tudo aquilo que vai ser lançado, eu ainda tá meio, né? As pessoas, quando vai ser, quanto vai custar? Eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão econômica, entendeu? No meu ministério. Então eu estou ainda meio aguardando um tempo. Será que agora o pessoal está sem grana, está sem isso, está sem aquilo? É melhor eu dar algumas pitadas gratuitamente, esperar as pessoas saírem de tudo isso, para depois, ok? Nós entrarmos de uma forma mais incisiva e darmos a oportunidade das pessoas fazerem o curso, ok? Eu estava conversando isso hoje com minha esposa, certo? Meu ministério, meus sonhos e tudo aquilo que eu tenho para fazer, o centro de treinamento para casais e tantas outras coisas, depende de recurso financeiro, mas ele vem em segundo lugar. Em primeiro vem o bem-estar e vem o meu ministério, que é a lidar com pessoas, ok? Então eu fico pensando que a minha proposta qual é? É que as pessoas consigam se assenhorar de si mesmas, sabe? Que consigam usar a inteligência em meio ao caos, não reagir e sim responder. Preste atenção, quando alguém te faz alguma coisa, você pode responder ou reagir. Reagir é aquilo que vem sem filtro, sabe? Minha mulher me fala um negócio, eu respondi, e eu digo para ela, não, quando ela me falou, eu falei, eu respondi desse jeito. Você não respondeu, você reagiu. Reação vem sem filtro. Você fala aquilo que vem à cabeça, o tom está errado, a palavra está equivocada, o momento está equivocado, mas você falou naquele fogo do momento. Isso é reação e não resposta. Resposta é aquilo que você filtra para ver se a palavra é aquela, se o momento é aquele, e a raiva está lá dentro, sendo então trabalhada, desconstruída, certo? Para que ela não saia, não se externe de uma forma negativa. Esse é o posicionamento. Então, desafio de verdade, gente, não é se relacionar com os outros, é se relacionar com o que os outros conseguem provocar em nós, ok? O grande desafio, na verdade, é lidar. A pessoa mais desafiadora que você vai ter que lidar é com você mesmo, para controlar suas emoções, para promover pessoas, para rebaixar pessoas, certo? Para permitir que pessoas se aproximem de você e da sua casa, né? Do seu convívio. Eu acho que isso é o grande desafio de todos nós. E para isso, nós vamos ter que alcançar um relacionamento de alta performance. E é isso que eu proponho no curso, no livro, mas isso vai ficar para outra hora, para depois, ok? Vamos falar de alguns relacionamentos desafiadores. Eu começo aqui e depois a gente conversa por aí, ok? Primeiro, eu quero falar dos cegos, ok? É desafiador se relacionar com um cego. E dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então vamos lá. Uma pessoa pode não enxergar o que está fazendo, como está se posicionando, como está agindo, por duas questões. Uma, ela não enxerga o que está fazendo, certo? Não enxerga. Você vai por exemplo, nesse show de calouros, você vê determinados calouros fazendo coisas tão ruins, mas tão ruins, que você fica com vergonha alheia. E aí você pergunta, cara, será que essa pessoa não consegue saber que ela não canta nada? Sabe? Que isso que ela está fazendo é ruim demais? Ou seja, ou ela não enxerga,
e aí pode ser por diversos motivos, ou ela não tem um amigo de verdade. Alguém pode dizer, querido, não vai lá não, que você vai passar vergonha, porque você é ruim demais. Então deixa eu te dar uma dica para você aí. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disserem que você é um cavalo, pode ser um complô. Mas se 20 pessoas disserem que você é um cavalo, você tem que comprar uma ferradura. Entenda bem isso. Olha só, quem é que está reclamando de você? É sua mulher? É. Parece absurdo o que ela está reclamando? Parece. Então procure a opinião de outras pessoas. Pergunte a outras amigas se você fizesse o que você está fazendo com sua mulher ou deixando de fazer, que ela está reclamando, o que essa mulher faria. Pergunte isso a umas 4, 5 mulheres, pergunte a amigos seus se eles fizessem isso com a esposa ou com o marido, certo? Que aqui eu estou falando para os dois, o que aconteceria? E talvez você vai descobrir através disso que a sua cegueira vai ter que ir embora. Entendeu? Tem gente que não tem coragem, talvez você não tenha amigo o suficiente para te dizer as verdades que você precisa ouvir. Mas se você está vendo que está numa situação de mudança, por que não dar uma olhadinha se você está cego? Se todo mundo diz que você é grosso, será que todo mundo está errado? Se todo mundo diz que você é mal educado, se todo mundo diz que você não deveria fazer daquele jeito, será que está todo mundo errado e só você certo? Isso torna você uma pessoa desafiadora, porque viver com um cego, uma pessoa que não consegue enxergar, né, é um grande desafio. Mas vamos lá, que nós temos o segundo, que talvez é um pouco pior, que é o intransigente. O intransigente é aquela pessoa que já descobriu que está errada, mas sabe que precisa de um certo nível de esforço para mudar, que ela não está afim de fazer, então ela diz que não vai mudar. Eu não mudo mesmo. E preste atenção, solteiro, vai para você. O cego eu ainda recomendo para você, mas cuidado com o intransigente. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Gente, você vai namorar alguém? Se essa pessoa não tiver família por perto, vai ser muito ruim. Se ela tiver, conversa com as pessoas mais velhas. Busque informações sobre essa pessoa. Porque se ela for intransigente, ela vai dizer para você, eu sou assim mesmo, e vai ter que me engolir, porque eu não vou mudar. Sabe, eu sou desse jeito e eu não vou mudar para agradar a ninguém. Olha, se você casou com uma pessoa desse tipo, eu vou falar para você. O casamento é até que a morte o separe. Eu acho que você vai ter que optar por uma coisa ou outra, certo? Ou pedir a Deus para você morrer, ou pedir a Deus para matar outra pessoa. Porque o intransigente ele tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio do intransigente diz para ele, você não vai mudar nunca, porque eu não quero que você mude, entendeu? É você conversando com você mesmo, não é o diabo conversando com você, não, é você falando com você mesmo, eu não vou mudar, porque eu não estou afim de mudar, porque mudar vai ser desgastante, porque mudar, não quero mudar e pronto, e as pessoas têm o direito de não querer mudar. Entendeu? É assim que funciona. Esses são os intransigentes. Então o cego ainda é mais fácil, porque ele não muda porque não enxerga ou porque não tem alguém que mostrou. Mas assim que alguém mostra e assim que ele enxerga, o cego normalmente ele muda de postura. O intransigente não. Ok? Ele vai dizer que você vai ter que tolerar ele desse jeito e que é uma notícia ruim, se casou com uma praga dessa, vai ter que tolerar realmente, porque o caso tinha que ter olhado antes, eu já vou te falar um pouquinho mais à frente. O próximo passo é esse. Você quer ver? O próximo desafiador é o indivíduo que ao invés de evoluir, ele vai regredir. Esse é o cara desafiador, a pessoa desafiadora.
sabe? Com o passar do tempo, ao invés dela ficar melhor, ela fica pior. Olha que coisa doida, certo? Com o tempo a pessoa deveria aprender, deveria ser mais mansa, deveria ser mais equilibrada, deveria ser mais econômica, deveria ser mais amorosa, deveria ser mais respeitosa. Segundo, né? E nós estamos num processo de evolução, nós estamos crescendo, é ascensão, glória a Deus, estamos melhorando, vamos ser como o smartphone, uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. Que conversa é essa, rapaz? Tem gente que parece que está andando para trás. Tem gente que se o homem veio do macaco, é só uma questão de tempo, você vai ver algumas pessoas em cima de uma árvore, sabe? Um troglodita com um cajado, né? Um tacape na mão, ok? Puxando uma mulher pelo cabelo, aí, voltando aí para um coletor, né? Um sistema de vida. Tem gente que parece que está regredindo. Quanto mais tempo passa, pior fica. E que tipo de gente é essa? Os intransigentes. A Bíblia diz transformar-vos, Romanos 12:2 é um dos nossos temas. Está na pulseirinha que temos no pulso. Entendeu? Está lá, transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tem a turma que parece que está regredindo, tá certo? É só uma questão de tempo e já você vai ver esse indivíduo aí entrando para o meio do mato, sumindo, né? É assim que funciona. Esse tipo de gente também é muito desafiador. Ou seja, os cegos não aprendemos a controlar. E esse é o grande desafio, certo? Quarto, pessoas que não suprem as nossas expectativas. Isso aí também é maneiro. Eu me frustro com gente, me decepciono com pessoas, porque elas não supriram o que eu esperava que ela fizesse. Eu esperava que ele fosse desse jeito, eu esperava que a minha sogra fosse fazer isso, eu esperava que ele fosse ficar do meu lado, eu esperava que ela ia fazer amor comigo todo dia, eu esperava que ela cozinhasse bem, eu esperava que ela fosse uma boa mãe. Ou seja, eu não fiz um alinhamento de expectativa. Eu criei uma expectativa na minha mente desalinhada, certo? Eu não procurei saber se o outro queria ter filho e eu queria ter 3. E eu me casei. E ele agora não quer ter filho. Porque ele já tem de um outro casamento, ou porque ele não quer ter. Mas eu não fiz nenhum alinhamento. Então isso vai ficar. Aí eu pergunto, quem é desafiadora nesse ambiente? A pessoa que está desalinhada ou você que não alinhou? Pare para pensar comigo. Você não fez alinhamento nenhum. Sabe a história do combinado não sai caro? É assim que funciona. Mas as pessoas não fazem alinhamento nenhum. Quando o outro não supre a sua expectativa, você queria que a sua sogra fosse a sua mãe, a sua segunda mãe, certo? Pois é. Mas ela é uma mulher ciumenta, o filho é único, ou dentre eles é o que ela mais gosta e se apegou, ou é o que tem uma situação financeira melhor, ou é o que tem um comportamento, né, que a sogra consegue manipular e ela vai dominar. E agora a sua sogra virou sua inimiga e você vai ficar super chateada e vai querer divorciar, porque seu marido é um banana, mandado pela mãe, e você não viu nada disso. Isso é que é chato. Quando olhamos para isso, esse é o grande desafio, certo? Pessoas que não suprem as nossas expectativas. Por quê? Porque não deveriam. Para suprir a minha expectativa, eu teria que ter tido uma conversa antes, boa, séria. Então elas não vão fazer. Quando elas não fizerem, vai provocar em mim coisas que eu não sei controlar. E se eu não sei controlar, se eu não sei lidar, eu vou querer ir embora desse relacionamento, mandar essa pessoa embora. É assim que funciona. Quinto, nós temos os doentes.
doentes bipolares, deprimidos, esquizofrênico, certo? Pessoas que têm dificuldade de pensar de uma forma coerente, de agir de uma forma coerente. É assim que funciona. O esquizofrênico, ele tem, né, uma dificuldade. Você vê o deprimido ou o bipolar, né, que muda, né, de um ponto a outro. São pessoas desafiadoras e muito desafiadoras. Você vai ter que lidar com muita habilidade, até porque isso é uma patologia. Seja a esquizofrenia, seja, né, a bipolaridade, seja a depressão. Vai ter que cuidar e lidar com esse tipo de pessoas. É um grande desafio. É uma verdade. Ok? Nós também temos, em sexto lugar, os ciumentos, um grupo também muito difícil de lidar, porque ciúme, ele é uma junção de insegurança, medo e raiva. E esses três ingredientes, pensa, uma pessoa insegura, com medo e com raiva, é uma bomba relógio. Ela causa um escândalo, ela vê um fantasma onde não existe o fantasma, certo? Ela constrói toda uma história, todo um enredo em torno de algo que não existe, certo? Ou às vezes potencializa aquilo que até existe, mas é potencializado por causa da insegurança, por causa do medo, por causa da raiva, sabe, gente? Mas tudo isso, eu volto ao ponto original da história. O desafio não é conviver com as pessoas, é conviver com o que as pessoas são capazes, certo, de aflorar em nós. Os sentimentos que elas provocam em nós, que nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos administrar. E aí, você colocou aí, talvez num grau altíssimo. Vamos imaginar os anéis aí de Saturno, né, como exemplo. Você poderia ter colocado lá na extremidade o rapaz que você achou bonitinho. Aí você acabou tendo um encontro com ele e começou a flertar. Ele pulou para o segundo ponto. E aí do flerte você gostou, ele, cara, pareceu um bom namoradinho. Aí você mudou. Ou namoradinha. Eu falo para mulheres porque são a maioria, certo, na minha rede social. Aí você achou legal e jogou ele pro noivado. Ele já pulou. Que legal. Agora vem o anel mais próximo. A proximidade que vai fazer os dois tornarem-se um. E você então resolve se casar com essa pessoa. Show de bola. Bom, primeiro porque esse não é mais o caminho. O caminho é assim: entrei na internet, vi a foto, gostei, trouxe para cá, veio morar comigo. É assim que funciona. As etapas todas, que eram etapas de conhecimento, elas foram, né? Você trouxe para o flerte, não gostou, não fez isso, dali você manda embora. Mas não. Como a pessoa hoje já passa direto, né? Já passa direto. Você traz a pessoa lá de fora para o local mais próximo da sua vida, para a sua intimidade, abre a gaveta das suas emoções, desgraça a sua vida, pula nesse buraco escuro, fundo, que não tem nada a ver com poço. Eu sou da roça, e expressão fundo do poço. Presta atenção. Quando você diz que alguém está no fundo do poço, você já foi no fundo de um poço? No fundo do poço, a água é limpa e no fundo do poço, o clima é fresco. A única coisa do poço que é difícil é para entrar e sair. Mas lá dentro, certo? Eu trataria até o casamento como poço, certo? Muitas dificuldades para entrar, mas lá dentro é fresco e limpo. E para sair, mais difícil do que para entrar. O que as pessoas chamam de poço, na verdade, é fossa, sumidouro.
sabe aquele local onde não tem esgoto encanado e joga todos os dejetos lá? Eu acho que as pessoas querem chamar fossa de poço, porque poço é limpinho, agradável, fresquinho. Olha, se você pisar lá, é assim que funciona. A sujeira sobe um pouquinho, mas se você ficar quietinho no cantinho, ela vai decantar e você pode beber aquela água tranquilamente. Sabe qual é o grande desafio? É que muitas pessoas pularam na fossa sem falar nada comigo. E agora estão me perguntando como é que sai de lá. A fossa, você pode até sair, mas o cheiro dela vai demorar muito para sair de você. Quem sai do poço sai sem cheiro nenhum. A água é inodora, ela não tem cheiro. Aliás, dependendo do poço, você pode sair mais limpo do que entrou. Agora, a fossa, independente de qual seja, você vai sair mais sujo do que entrou. E pior, tem gente que sai de uma fossa e não se limpa e entra em outra sem nem sentir o cheiro, porque cheiro é assim. Depois que você acostuma com ele, você não sente mais. Depois que você acostumar com o cheiro ruim da derrota, da vergonha, da humilhação, não tem mais problema. Não te incomoda mais. Vai na casa de quem tem cachorro e você não tem na sua. E as pessoas deixam o cachorro dentro de casa. Inevitavelmente, por mais limpo que seja, o cachorro tem um cheirinho particular, que pode até ser bom, mas é de cachorro, de sabonete de cachorro, de talco de cachorro, de shampoo para cachorro, certo? Mas só sente quem vem de fora, porque quem já está dentro de casa não é capaz de sentir. Gente, hoje eu queria deixar isso para vocês. O relacionamento mais desafiador que você vai ter não é com pessoas, mas é com que as pessoas são capazes de provocar em você. Ok? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho aí? Falta 17 minutos, eu estou falando pra caramba hoje, tá certo? Vamos lá, e quinta-feira a gente continua. Um pouco mais aí, de repente, as dicas. Depois você fala comigo aí, pode mandar por aqui mesmo. Estava mandando pelo e-mail, tá certo? Mas manda por aqui. Essa live aqui, ela vai, né, pro Story, então ela fica 24 horas e eu pego aqui, mando pegar umas perguntas e ela vira material, né, para quinta-feira nós prosseguirmos, ok? Alguém quer falar aí, por favor? Tem um conectando. Aí, vamos ver se vem uma pergunta aí. Vamos embora. Eu? Eu, pastor? Pastora? Não, não acredito, você acha que me ia chamar? Eu por quê? Você achou que era eu? Vamos lá. É um prazer falar com o senhor. Eu sigo o senhor já faz algum tempo, pastor. Legal, você está falando de onde? Eu estou falando de Revés do Belém, Patinga, Minas Gerais. Terra boa, terra de meu amigo. Longe. O Wallace aí, né? O Wallace de Patinga, tem uma construtora, é um grande amigo aí. Vamos lá, você vê, então, vai fazer uma pergunta ou não? Não, uma pergunta. Então, eu vivo num casamento assim, igual o senhor está falando, um casamento difícil, muito difícil, aonde eu sou cristã já desde os 15 anos, casei na presença de Deus, busquei meu casamento no joelho, mas depois que a gente casa, é que a escama cai e a gente vai ver quem é, né? E as coisas não são fáceis. Então, assim, hoje eu me encontro assim, meu marido mora nos Estados Unidos, trabalhando lá há 2 anos, e eu aqui no Brasil. Ele lá e eu aqui. E às vezes eu penso em desistir, porque eu vejo que ele é uma pessoa igual
senhor falou aí, que eu sou assim, tem que me aceitar assim, e eu não mudo mesmo, quem gosta de mim tem que gostar desse jeito, e eu tenho 12 anos de casado desse jeito. Na verdade, você ficou sem marido e arrumou o dono de um banco, certo? Ele está lá, provavelmente, se passar de 6 meses, não vai poder voltar, provavelmente não tem a documentação, que a grande maioria Não. acaba enfrentando isso, certo? Voltar para cá para fazer o quê? Levar vocês para lá, às vezes também é inviável, ok? Agora sim. Né? Nesse momento, ainda mais o Trump, do jeito que está fazendo agora. Então, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Você conversa com Deus a respeito disso, porque o chefe de família, o marido, o esposo, o pai e tudo isso, a companhia, é mais importante que o dinheiro. Entendeu? Então, que ele tenha uma visão disso. Seu caso é um caso muito comum, né? A gente vai nos Estados Unidos e conversa com muita gente que vive o que você está vivendo, infelizmente, ok? Mas o que você está vivendo é realmente um grande desafio, o desafio da distância, tá certo? Então, só Deus pode ajudar você, pode ser o marido, porque o assunto aí é o seguinte, ele deve pensar assim, se eu volto para lá, como é que eu sustento minha família, meus filhos? Ok? Mas a gente já está assim, tem alguma coisa já que dá para sobreviver, sabe? O que incomoda é o jeito de ser da pessoa, que é muito difícil para conviver. Bom, se você está com dificuldade de conviver com ele lá nos Estados Unidos, então eu vou te falar uma coisa, se está legalzinho para você desse jeito, então você fica assim, você está falando comigo que está difícil, o cara está morando lá, se ele vier para cá vai ficar impossível. Entende? Não, mas ele foi difícil, tá difícil, e eu não sei mais o que eu faço, não. Falei para ele, eu não sei mais o que eu faço. Aí vocês precisam de uma intervenção, de uma ajuda, entendeu? De pessoas especializadas na área de família, ajudar vocês, ok? E você vai ter que aprender a lidar durante esse período com as suas emoções ou com aquilo que ele provoca em você, tá ok? Tá, vamos tirar uma fotinha e vem cá, corre. Bora, vambora. Bora que o pastor tem pressa. Não, olha pra lá. Você tá com vergonha? Quietinha, Sara. Foi? Peraí. Foi. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Isso aí. Vamos lá, tem alguém? Fiz uma pergunta assim, mas eu não consegui ver, não. A personalidade eu falo depois. Como é que eu vou falar aqui agora? De todas as personalidades fica difícil. Cadê? Só Deus. Tem gente rindo aí pra caramba, eu também fico com vontade de rir. Como se lida com um namoro de 5 anos? Jesus. O maior barato é que passa rápido demais. Vamos lá, Raí. Cadê? Oh, Jesus. Eu não estou conseguindo ver mais nada nesse negócio. Bom, aqui, deixa eu ir aqui, ó, que aqui fica mais fácil. Quer ver, ó? Vamos lá. Vambora. Luiz Cândido. Ô, pastor! Fala, Luiz. Não estou conseguindo te ver. Deixa eu ver para próxima internet. Deixa eu ver aqui. Está conectado aqui, eu estou te ouvindo bem, mas não estou te vendo. Ô, pastor, é a terceira vez que eu tento falar com o senhor. A primeira vez foi tocar no meu nome, apareceu outra pessoa. Aí, na segunda vez, a internet não ajudou. E pela terceira vez, agora a internet não está ajudando. Mas vamos lá, é para fazer uma pergunta que você quer? Fazer uma pergunta? Para o senhor orar. Não acredito. Por mim e por Juliana Amélia. E o seu nome? Alô? Caiu.
a conexão dele. Vocês gostam, né? Vocês ficam rindo pra caramba, né? Você, não vou te falar, viu? Eu quero fazer uma pergunta. Então, cadê, rapaz? Meu Deus! A menina estava aqui, a Isabel. Meu Jesus. Rosane. Vamos ver aqui. Estou aguardando aqui, ó. O pessoal morre de rir. Como lidar com uma... Oi, pastor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Eu também tô querendo te ver e não tô conseguindo. Ô, Jesus. Peraí. Na hora que eu conseguir, o senhor não tá me vendo e eu não estou me vendo. Você também tá me vendo, não? Não, eu tô vendo o senhor, mas eu não tô me vendo aqui na parte de baixo da chamada que eu fiz. Mas o senhor consegue me ouvir bem? Consigo ouvir, eu consigo. Tá conseguindo ouvir a sonoridade aí? Oi? Tá conseguindo ouvir o violão? Lá no fundo aí, tá bem baixinho. E agora? Agora ficou mais alto um pouquinho. Então, é que eu queria uma oportunidade para poder cantar um louvor. Eu tô muito feliz de poder falar com o senhor, viu? De verdade. Virou uma live musical. Agora. Vai lá, irmão, já tá aí, manda bala. Aí caiu o troço, só Jesus. Eu já estou com um amigo aqui, o Paulo Albuquerque, dizendo que está vendo e está rindo pra caramba. Isso aqui virou uma comédia. O pessoal era para fazer pergunta referente à live. Vou ver a filha, minha esposa está chegando aqui. Vem cá, dá um alôzinho para a turma aqui. A minha princesinha. Olá, pessoal, boa noite. Cadê as perguntas, povo? Vamos lá, pergunta. Tira dúvida. Vamos lá, vocês são uma benção. Cadê a Núbia? Vamos lá, Núbia, vamos ver se você pergunta, Núbia. Vamos embora, estou aguardando aqui. Ô, Jesus. Já deu 1 hora, já, gente. É que 1 hora é muito pouco para a gente bater papo. Eu me amarro a conversar com vocês. É muito legal, né? Vamos embora. Ninguém está perguntando nada. Hoje não é dia de responder nada, não, gente. Virou festa, é isso aí, Paulo. Ai, Jesus, até eu tô. Cadê? Vamos embora aqui. Cadê, Paulo? Pede aí que eu vou, pelo menos você faz uma pergunta para mim. Opa, boa noite. Boa noite, pastor Cláudio, tudo bom? Tudo bom, sua graça? É Franciene. Franciene, tá falando de onde, Franciene? Eu tô falando da Flórida, nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, na Flórida, mas aqui no Brasil você é de onde? Eu sou mineira. Natural de onde? Eu sou mineira de onde? Governador Valadares, não? Não. Eu sou de Piuí. É uma cidade pequenininha, perto de Furnas. Eu sim, não sei sim. Se o senhor conhece. Tudo bom? Prazer conhecê-la. Casada ou solteira? Casada. Meu marido não quer aparecer, mas eu vou mostrar. Aê, tudo bom, meu irmão? Qual o nome dele? É o Gustavo, tudo bem, pastor? Ô, Gustavo, Deus abençoe. Prazer conhecê-lo, viu? Amém, prazer é meu. Muito legal. Deus abençoe. Feliz. Só passaram para dar um... Aí, ó, tem gente que te conhece aí, Franciele, ó. Já falaram aí no seu nome aí, ó. Bom, você só passou para dar uma alô, quer fazer uma pergunta? Não, eu queria fazer uma pergunta, porque o senhor falou das personalidades e eu sou daquele tipo, assim, que tem mania de falar, assim, eu acho que eu sou da questão das expectativas e às vezes eu falo, assim, tudo que eu penso e às vezes não soa tão bem e eu tô tentando, assim, crescer espiritualmente e melhorar nesse sentido, assim, de me conter, né? E, assim, eu queria saber se o senhor tem alguma dica para eu poder melhorar nesse sentido, de guardar um pouquinho as coisas para mim e saber a hora certa de falar, o jeito certo de falar, enfim. Alguma coisa assim na prática, assim.
É o Ou que eu alguma, sempre não falo sei, para as algumas pessoas. coisas na Bíblia que eu possa ler também para me ajudar. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: primeiro identifique o ambiente e o momento onde as coisas costumam sair do controle. Entendeu? Quando é que isso acontece? Certo? A melhor maneira de estabelecer um comportamento sadio, primeiro é descobrir quando é que as coisas acontecem para que você perca o controle, para que você perca o equilíbrio. Porque se você notar, né, que está indo para aquele caminho, antes de chegar lá, você para. Uhum. Certo? Porque o que você tem que fazer é aprender a controlar você mesmo, é só isso. Eu vejo gente, eu até acho que a oração, ela é auxiliar em todas as coisas, principalmente aquelas muito difíceis, certo? Uhum. Então, dizer para você orar, fazendo uma leitura bíblica, ok? É muito importante. Mas eu conheço gente que ora pra caramba e não tem equilíbrio nenhum. Eu Uhum. conheço, porque equilíbrio emocional não tem muito a ver com oração. Tem a ver com domínio próprio, certo? Decisão, Conseguir. né? Então, você precisa de o que te irrita, onde te irrita, quando é, certo? Se você está com dificuldade de conversar com ele, às vezes está numa medida que não é a correta, arrume um ambiente, um amigo, um pastor, alguém que possa ajudar para que você consiga fazê-lo enxergar determinadas coisas, certo? Porque às vezes você vai estar certa no que vai falar, mas vai perder a razão pela maneira que vai falar. Uhum, com Entende? certeza. Uhum. Então, às vezes, se chega alguém para dizer para ele o que você queria dizer, ele vai ouvir e vai dizer, não, mas ela tem razão. Então, infeliz, por que você não falou que eu tinha razão quando eu estava te falando? Porque ela estava te falando, você estava falando com ele a coisa certa da maneira errada, na hora errada. Aí, inevitavelmente, há uma rejeição, entendeu? Então, acho que você precisa criar uma disciplina, e ele também. Se às vezes notar que você não tem muita habilidade para falar, tenta converter, sabe aquela conversão? Converte aí, entende? Vamos traduzir, sabe aquilo que do inglês para o português? Vamos tentar interagir. Vocês são um casal bonito e glória a Deus por isso. Eu declaro que vocês são casados para sempre aí, que não tem a rota de fuga nem saída de emergência, o casamento de vocês. Glória a Deus. Certo? Mas precisa de um pouquinho de habilidade para lidar com isso. Oração é muito importante? Ore. Leitura da Bíblia é muito importante? Leia. Mas equilíbrio emocional é o que você está precisando, certo? É isso que você precisa se educar para descobrir onde é que isso acontece, onde é que você perde a medida e evitar de ir para esse ambiente onde você perde o controle, tá ok? Obrigada, pastor. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe aí. Perguntinha, pastor, como é que eu faço para ela entender a caixa do nada? Rapaz, a caixa do nada é um segredo nosso. Entendeu? A caixa do nada é um segredo nosso. Não tenta colocar mulher na caixa do nada, porque já ela vai querer botar um montão de coisa lá dentro. Vai por mim. Deixa quieto, então, deixa quieto. Obrigado, pastor. Valeu. Um abraço, pastor. Outro, tudo de bom. Deus Boa noite. abençoe. Boa noite. Amém. Deus abençoe também. Gente, um grande abraço aí a todos. Deus abençoe. Lembrando aí, nós tivemos 3 pedidos de orações, né? A Juliana, aí seu esposo, acabou caindo a conexão deles. O seu José Luiz dos Santos, certo? Ele está precisando, perdeu a esposa, está desanimado aí da vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir.
e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.